e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender, compreender a Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de sentar e ouvir as Tuas verdades. Usa-me mais uma vez como canal de bênção. Usa mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Toca-nos, enche-nos, transforma-nos. Queremos, como o próprio nome desta sexta-feira diz, queremos permitir ser cheios do Teu poder, do Teu Espírito. Então encha-nos nesta noite de sexta-feira, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quantos podem aplaudir bem forte o santo nome do Senhor? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz de Cristo. Olha para quem está do teu lado, procure alguém e fala para ele: que bênção que você veio. Que bênção, que bom, que maravilha, que vitória. Glória a Deus, bênção demais. Que Deus fale nos nossos corações nesta noite, amém? Glória a Deus. Ó, que alegria que você veio, que bênção. Que bênção, bênção demais. Mas eu vou te falar, imagina se cada um de nós fizesse um convite para alguém vir, hein? Olha para você ver, ó. Olhe para você ver. Deus seja louvado, né? Se você veio, você vai receber. Glória a Deus. Bênção demais. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a mensagem do Senhor. Vamos deixar o Senhor ministrar nas nossas vidas. Estou feliz de ver vocês aqui, né? Bênção. Povo abençoado aqui, hein? Quero lembrá-los que nas quartas-feiras nós estamos tendo a tarde da bênção. Sendo possível, você estando de folga, venha, porque tem sido também uma bênção. Nós vamos meditar aqui, meu irmão e minha irmã, na segunda epístola de Pedro. E nós vamos ver aqui nessa mensagem. Pode deixar bem baixinho, porque hoje está tranquilo, todo mundo. Vê aí. Só está dando ressonância aí, tá dando para ouvir, né? Aí atrapalha. Cutuca quem está do teu lado, fala assim: ó, Deus tem uma palavra pro teu coração. Fala para ele. Isso. Não é proibido dar glória, não. Fala para ele: dá glória a Deus aí. Quantos estão na caminhada de fé aí? Quantos estão na caminhada de fé? O que é caminhada de fé, pastor? Quando você recebe a Cristo na sua vida. Por que eu tenho que vir para a igreja, pastor? Porque a igreja é de Jesus. É uma reunião nossa, né? E aí nós somos fortalecidos na igreja de Jesus. Somos edificados na igreja de Cristo. E aqui na segunda epístola de Pedro, a Bíblia é Bíblia, irmão. A Bíblia é poderosa, a Bíblia é maravilhosa. E quando você pega as cartas, né? Primeira de Pedro, segunda de Pedro, meu irmão, é uma bênção. Leia a Bíblia, leia a palavra. Segunda de Pedro, capítulo 2, nós vamos ver aqui e talvez essa mensagem poderia ser o perigo de retroceder, né? O perigo de olhar para trás, o perigo de parar de caminhar com Jesus. É um perigo. Olha só, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, na NVI, diz assim, ó, 2:20. Olha lá o que diz: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Existem dois grupos de pessoas que não herdarão a vida eterna. Existem dois grupos de pessoas que não vão
estar com o Senhor para sempre. Existem dois grupos de pessoas que vão perecer. Quais são esses grupos, pastor? O primeiro grupo é aqueles que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. Eles rejeitam, eles não querem saber. Jesus é o único caminho para a salvação, eles não acreditam. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, eles não estão nem aí. Jesus é o nosso Deus Salvador, eles não estão nem aí. Você quer Jesus? Não. O grupo que rejeita a Cristo não tem salvação, biblicamente falando. Se você talvez tenha aquele pensamento, né? No final de tudo, Deus é bonzinho, vai salvar a todos. Isso não é real. Isso não é verdadeiro. Deus deseja que todos sejam salvos? Sem sombra de dúvida. Todos serão salvos? Não. Por quê? Porque existe uma resposta que nós damos. Uma resposta que nós damos à oferta da salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus. Precisamos dar essa resposta de recebê-lo. Se rejeitarmos, permaneceremos na morte. Se crermos nele e o confessarmos, o que acontece? Seremos salvos da morte e vamos para a vida do império das trevas. Saímos de lá e estamos aonde? Na luz, no reino da luz. O outro grupo é o grupo que aceita Jesus. É o grupo que recebe a Jesus. É o grupo que caminha com Jesus há um certo período de tempo. Mas não basta só você começar bem. Não basta só você receber a Jesus e não terminar. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, nós não vamos abrir, mas diz lá: combati o bom combate, capítulo 4. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então você percebe que a vida cristã, ela é o quê? Ela precisa o quê? Ela precisa combater o bom combate. Não basta começar bem e ficar bem até o meio, tem que terminar bem a vida cristã. Quantos estão aí? E tem que terminar a corrida, tem que guardar a fé até o final, que a fé é do princípio ao fim. É pela fé a nossa vitória. O justo viverá pela fé. Abra comigo Hebreus capítulo 10, versículo de número 35. Hebreus 10, 35. Depois a gente volta. Olha lá o que diz, ó. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Confiança onde? A confiança no Senhor Jesus, na salvação que há em Cristo Jesus. Essa confiança será generosamente recompensada, ricamente recompensada. Não abram mão, versículo 35 ainda. Não abram mão dessa confiança. Preste muita atenção aqui. Você não vai nos ver ensinar que uma vez que você recebeu a Cristo na sua vida, você pode viver de maneira passiva. Você recebeu a Cristo na sua vida, está dizendo: já era, pastor, está tudo certo, já recebi a Cristo, já fui salvo. Existem 3 períodos da salvação: fui salvo, estou sendo e serei. Tem que concluir esses 3 períodos. Fui salvo quando fui justificado em Cristo Jesus. Meu espírito foi recriado, me tornei nova criatura. Estou sendo salvo, ou seja, meus pensamentos, a minha alma está sendo transformada pela palavra de Deus. Isso se chama santificação. Mas existe algo que vai culminar a nossa fé. O que? A glorificação, onde os nossos corpos serão glorificados, transformados. Corpos corruptíveis se tornarão corpos incorruptíveis, semelhantes ao corpo de Jesus. A única pessoa hoje, agora, nesse exato momento, que tem o seu corpo glorificado é o Senhor Jesus. A única pessoa agora, hoje, nesse exato momento, que tem o seu corpo de glória é o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia chama ele de primícias dos que dormem. É o único que foi ressuscitado e não morre mais. Não houve ressurreição antes de Jesus, pastor. Lázaro, por exemplo, irmão de Maria e Marta, ressuscitou antes de Jesus. Então Jesus não pode ser a primícia. Querido irmão, querida irmã, Marta, Lázaro, irmão de Marta e Maria, ressuscitou.
e morreu de novo. Quando nós falamos da glorificação, é algo que a pessoa ressuscita e não morre nunca mais. E eu quero te dar uma boa notícia: se você permanecer firme na fé, é isso que vai acontecer comigo e com você. É por isso que o texto bíblico vai dizer lá no 1 Coríntios capítulo 15: cadê a morte a sua vitória? Cadê morte a sua vitória? Tem gente que fala assim, ó, a única certeza que nós temos é a morte, né? A única certeza que temos. E você acredita que ela não é a única certeza? Porque se Jesus volta agora, nesse exato momento, e arrebata a igreja, a gente não vai ver a morte. Então ela não é a única certeza. Então me fala, pastor, quais são as certezas? Não são únicas. As certezas que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Essa é a certeza. O que mais? Que aqueles que creem nele até o final, sabe o que vai acontecer? Serão salvos, serão transformados. Sabe qual é a única certeza? A mais certeza? Que é mais certeza? Que nós vamos, pode ser, se ele não voltar no nosso tempo, nós vamos morrer sim, mas quando ele voltar, nós seremos ressuscitados com ele, nos encontraremos com ele nos ares. Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, ó, permaneça firme na fé. Fala para ele, você não está perdendo o seu tempo de estar ouvindo a palavra. Fala para ele. Eu vou melhorar isso. Você não está perdendo, escute, você não está perdendo o seu tempo de servir a Jesus. Você tem que ser que nem aquele cantor Lázaro. Meu Deus, para esse mundo não volto mais. O que passou ficou para trás. Ficou para trás, minha irmã Gabriela e demais irmãos. Ficou para trás. A velha vida ficou para trás. Tudo ficou para trás. Se tem alguém aqui nesta noite pensando em retroceder, eu quero ler o texto para você. Hebreus 10, 35. Não abandonem, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Versículo de número 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Verso 37 diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Verso 38, mas o meu é meu, né? Olha só, nós somos dele. Mas o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Qual é o segundo grupo que não vai ter a salvação? Escute, aqueles que retrocedem. Aqueles que retrocedem. O texto que eu li de 2 de Pedro, presta atenção aqui, irmão. O texto que eu li de 2 de Pedro está dizendo o seguinte: que aqueles que retrocedem, o caso destes se tornam pior do que aqueles que rejeitaram de primeira ao Senhor Jesus. Eu vou repetir isso aqui, presta atenção. Quem recebe a Jesus, caminha com ele e retrocede, o caso fica pior. Pior por quê, pastor? Porque o texto está dizendo de 2 de Pedro. Quantos ouviram o que eu li aqui? Ah, não viu. Então vamos ver de novo. Então vamos lá, 2 de Pedro, capítulo de número 2, verso 20. Vamos lá, querido irmão. Você está ouvindo a palavra aí, amém? Ah, quem vai pagar uma pizza aí, aleluia, hein? Vou ler na versão aqui, ó, porque às vezes fica ou palavras diferentes. Se tendo escapado das contaminações do mundo. Como se escapa das contaminações do mundo? Através da fé em Jesus Cristo. Você não sai sozinho, não adianta. É só Jesus que te leva, que te tira do mundo. Aleluia, vou falar em línguas aqui. Por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado do que do princípio. Ou seja, a pessoa que conheceu a Jesus saiu das contaminações do mundo, saiu do mundo, mas ele volta para o mundo e está preso nas coisas do mundo. O que acontece? O texto diz aqui, a palavra de Deus diz que o estado desse cara está pior. Pensa um pouquinho. Fala para quem está do outro lado, pensa um pouquinho aí. Quando você vai, fala 3 vezes para ele.
Falou 3 vezes já? Falou 3 vezes? É mesmo? O negócio é... Obrigado, tá na benção. É ele que identificamos aqui. Obrigado, Molan. Pastor. Só para você ter noção, vamos para as palavras de Jesus. Jesus Cristo disse: quando um demônio sai de um homem, o que acontece? Ele fica nos lugares áridos, não encontrando lugar para ficar. O que ele diz? O demônio, Jesus está dizendo: voltarei para minha casa. Minha casa. Cara de pau. Mas ele diz: minha casa. Chegando lá, ele vê a casa vazia e arrumada. Por que arrumada? Porque quando o demônio saiu, Deus entra e arruma. Mas se você se esfria, vai se esfriando. No começo da igreja, paz do Senhor, irmãos, Deus é fiel. Paz do Senhor, que alegria, uma alegria. Pastor, um prazer estar nessa igreja. Pastor, que alegria estar aqui. Mas o tempo vai passando, vai se esfriando, vai ficando marrento. Ah, não gostei, o vento está muito forte desse ventilador. Eu não gosto de ir lá, por quê? Quero iluminação. Não acho legal aquela iluminação, acho uma coisa, não precisa disso. Também não acho legal do jeito que o pastor toma água. Eu acho que o braço dele teria que estar inclinado uns 90 graus e... Presta atenção, quem está focado em Jesus não fica ligadinho observando pequenas coisas. Já pega você aí que vai receber essas pessoas às vezes no ouvidinho aí, que desleal não é só aquele que fala, não. Desleal é aquele que ouve também, fica quietinho. Eita, ei. Você conhece a igreja, conhece o pastor, conhece a bênção, conhece. A pessoa vem, tá tudo errado, não concordo com nada. Você vai ficar quietinho? Olha para quem está do teu lado, fala para ele assim, dá no meio, fala para ele. Não é fisicamente não, viu? Daqui a pouco você sai, pastor, manda agredir as pessoas que fazem. Porque senão você pode ser contaminado. O diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Vai ouvindo para você ver as pessoas desanimadas. Quem já ficou do lado de alguém desanimado já? Não levanta a mão não. Quem já ficou do lado, do lado de pessoa que tá tudo errado? E aí, na época eu trabalhava de vendedor, isso lá em 2013. A gente conversava, né? E aí, como que foi? Vendeu alguma coisa? Vendi nada. E você, eu também não. E o outro, vixe, tá ruim, hein? Que dia, hein? Nossa, tá terrível, terrível. O dia terminava como? Terrível, vendia nada. Quem é vendedor sabe o que eu estou dizendo aí, ó. Aí você fica, parece que pega, fica impregnado o desânimo das pessoas, né? Para impregnar é a fé. Você tem que andar com quem crê, amém? Você tem que andar com os loucos por Jesus. Aí você tem que andar, não é andar com qualquer um, não é andar com aqueles que crê, que paralítico levanta, que o cego enxerga, que o surdo vai escutar, que as pessoas serão transformadas. É parar de ficar ouvindo tanta coisa. Nossa, esse mundo está terrível, esse mundo está horrível, esse mundo está péssimo, não tem mais igreja certa, não tem mais. Que história é essa que não tem mais igreja certa? Tem um monte de igreja certa, um monte de igreja de Cristo, irmão. Se não tiver igreja certa, Jesus errou então. E Jesus errou? Ele não erra, rapaz. Ele é Deus, meu irmão. Ele é Deus, minha irmã. Ele não erra. Existem igrejas erradas. Ixi, existem heresias. Ixi, existem ensinamentos errados. Muitos. Isso estava predito pelos profetas e pelos apóstolos. O Espírito Santo já nos disse acerca dessas coisas. Mas eu quero te dizer que existe um povo fiel, lavado, remido pelo sangue precioso de Jesus. E eu quero crer que esse povo está aqui conosco nesta noite. Aleluia. Se for para Jesus, pode aplaudir mais forte aí. Aleluia. Eu prego para quê hoje?
Eu prego hoje para você não desanimar. Por que você acha que no livro de Abacuque, o profeta diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos? Porque no meio dos anos, no começo está todo mundo fervendo, no começo está todo mundo cheio da graça. Embora com Jesus você está cheio sempre da graça, mas você sabe o que eu estou dizendo. No começo está todo mundo animado, mas eu quero dizer, igreja Pleno Evangelho, irmãos que vieram aqui nessa sexta-feira, continuem firmes e não abandonem a confiança que vocês têm. Pastor, é que a gente fica sabendo de muita coisa errada. Pastor, é que a gente fica sabendo de muita coisa aí no meio gospel. Pastor, a gente fica sabendo, e daí? Se Hebreus capítulo 12, versículo 2 tivesse: tendo os olhos fitos nos cantores evangélicos, tivesse escrito isso, beleza. Tendo os olhos fitos nos pastores, beleza. Aí você poderia desanimar, mas o texto não diz isso. O texto diz: tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. E aqui, meu irmão, vai cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos, pelo amor de Deus. Só você que pode, que quer receber, levanta a sua mão e diga assim: eu não serei atingido. Fica passivo. Nossa, os louvores de antigamente eram melhores, as reuniões antigamente eram melhores, não tinha. Deus continua se movimentando. Você vai lá na Europa, tem os monumentos da onde os avivamentos passaram, mas Deus já não está mais lá, só passou por lá. A gente quer ficar celebrando aonde teve avivamento. Não, nós queremos celebrar onde Deus está fazendo, e Deus está se movimentando nos nossos dias. Eu não sei quando o Senhor Jesus vai voltar, eu não sei, pode ser a qualquer momento, mas enquanto Ele não volta, nós vamos nos encher do poder do Espírito Santo, estaremos entusiasmados com o Senhor Jesus Cristo. Nossos olhos não vão ficar fitos nos maus exemplos, nossos olhos vão ficar fixados no bom exemplo, no bom modelo, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus começou a vida de fé, terminou a vida de fé. É muito legal quando às vezes a gente está numa lanchonete, alguma coisa, e entra aquela senhorinha até com o uniformezinho da igreja dela, e de repente a minha esposa fala: essa senhora aí, ó, essa irmã era obreira desde a época que eu era pequenininha. Meu, a pessoa está lá ainda, obreira, 30 anos depois naquela igreja. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Vou falar tudo. Posso falar ou não? Vou falar. Tô brincando, vou falar. Deus não tem esse negócio não de pula numa igreja aqui, vai para outra igreja lá, depois vai outra igreja aqui, depois vai para outra igreja aqui, depois vai para outra igreja lá, depois vai para outra igreja aqui, depois vem para outra igreja aqui, depois vai para outra igreja lá. Irmão, de qual igreja você era, irmão? Pastor, eu passei por umas 300 aqui na cidade de Ourinhos. Fala para essa coisa linda que está do teu lado, fala para ele assim, ó: você precisa se enraizar em um lugar, meu irmão. Fala para ele. E aqui não é uma crítica não de quem saiu das igrejas. Eu saí já de uma igreja, eu fiz parte de uma igreja, e de lá eu saí. Hoje não tem mais a igreja do nosso Jesus Cristo, que era o nome da denominação. Hoje nós estamos aqui no Pleno Evangelho. Deus tem direcionamentos? Deus tem direcionamentos. Você entende o que eu estou falando? E uma coisa interessante, quando vem gente: pastor, eu saí daquela igreja por causa disso. Pastor, eu saí daquela igreja porque o problema era no pastor. Pastor, eu saí daquela igreja porque o pastor não me valorizou. Pastor, eu saí daquela igreja. E aí você vai ver que a história se repete aqui com você. Aí você fala: onde está o problema? É tempo de conversão, irmãos. É tempo de olhar para Jesus, irmãos, e ficar firme. É para a gente ficar velhinho aqui no Pleno Evangelho.
Se você já está em plano de sair, já sai de uma vez. Vou falar que nem o Senhor Jesus falou para Judas: se você pensa em sair, não demora, faz de uma vez já, vai, vaza. Jesus falou isso aí para Judas: o que você tem que fazer, vai e faça logo. E ele foi e vendeu Jesus. Que história é essa? A gente tem plano. O plano é o quê? O plano de ficar velhinho aqui neste lugar, de ver os nossos filhos crescendo aqui. A hora que eu cheguei, apontei o carro aqui para entrar para guardar, eu vi as crianças brincando. Essas crianças vão ser no futuro aquelas que vão estar pregando aqui, aquelas que vão estar cantando aqui. Hoje está aí os irmãos aí cantando aí, o Natanael novo, 17 anos, Alan aí, 18, Graciele cantando, tá tudo aí. Mas você imaginou, nós vamos ficar tudo velhinho, Dinei não vai aguentar mais nem segurar a baqueta. Pai do Senhor, Dinei, Pai do Senhor, pastor. Varão, quem que vai ser? Esse é o filho dele. A Raquel, né? Cantando. Velhinha, subindo aqui na muleta não, tá amarrado. Vocês vão ficar com 90 anos assim, andando, pulando, saltando. Se Deus tirou o povo lá do Egito sem que ninguém fraquejasse, todo mundo curado. Isso está em Salmo. Depois eu pego, me procura que eu te passo. Se Deus tirou lá com saúde mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, quanto mais agora na nova aliança. Vamos andar sarados, curados. Vamos andar sarados, curados. Se Jesus não voltar, a gente vai ficar velhinho. Meus queridos irmãos. Mas o importante é chegar. Triste, irmão, quando a frieza pega, é ou não é? Frieza pega, é ou não é? Quando a paixão vai embora, quando parado, não. Mas o meu desejo é claro que você não saia daqui. Não. Mas o meu desejo é claro que você não saia daqui. O meu desejo é claro que você não saia daqui. Mas eu sei que pode ser. Dizendo que Deus é provedor, está passando por dificuldades, não dizendo que Deus é provedor, está passando por dificuldades no físico, vai dando por dificuldades no físico, vai dizendo que Deus é aquele que te cure. Ninguém arrebata aquele que te cure. Ninguém arrebata. Diz claramente que nos últimos tempos são os nossos tempos aqui. Diz claramente que nos últimos tempos são os nossos tempos aqui. Para ensinar coisas erradas. Quem está entendendo, diga amém. Para ensinar coisas erradas. Quem está entendendo, diga amém. Coisas erradas. Quem está entendendo, diga amém. Mestres para si mesmo, segundo as suas próprias concupiscências. Eu acredito que é assim. Dura coisa é você. Dura coisa é você só ouvir. Você está tudo bem, a sua vida está tudo bem, não precisa se arrepender. Você está tudo bem, a sua vida está tudo bem, não precisa se arrepender não. Batendo na porta, a sua vida está tudo bem, não precisa se arrepender não. Batendo na porta dizendo, eis que eu não. Batendo na porta dizendo, eis que eu bato na porta, se alguém abrir, eu bato na porta, se alguém abrir, eu vou entrar. A igreja deixou Jesus para fora. Deus. Aleluia. Seco, não tem óleo, não tem unção, não. Conhecido como o grande poder, cheio de poder. Aquelas pessoas que estavam sendo cheio de poder, aquelas pessoas que estavam sendo falsamente estavam sendo enganadas, estavam com uma alegria falsa que ele produzia. Estavam sendo enganadas, estavam com uma alegria falsa que ele produzia, o mago. Pedro e João começaram a impor as mãos. Sobre os samaritanos salvos. Essa mágica eu não conheço. Salvos. Essa mágica eu não conheço. Mágica de transformar. O que é nesse dom aí?
mágica de transformar. O que é nesse dom aí? Sabe o que Pedro respondeu? Tem coisas que o dinheiro não compra. E é o que nós valorizamos aqui neste a palavra no coração de vocês. Enquanto eu começo a falar, é Kamassuri Kamadalabaca. Em nome de Jesus eu prego para que você nos estão querendo enganar demais o povo de Deus. Deixa eu contar uma para você aqui, ó. A senhora nem ia comprar nada, não. E é verdade, não ia mesmo. Tinha uma igreja, e nessa igreja tinha uma mulher que revelava um monte de coisa, revelações. Só que não. Essa mulher, queridos irmãos e irmãs, eu não estou dizendo aqui jamais que quem tem dom de palavra de conhecimento está endemoniado. Uma coisa que não vai ter erro é você fazer da sua vida, pegar na sua vida e colocar a sua vida na palavra de Deus. Não vai ter erro. Não vai ter erro. Vou falar uma coisa para você e já encerro. Se você só ouve a palavra e não pratica, você está em maus lençóis. Esse é o tempo, essa é a hora. Meu irmão, você já pensou, se Jesus volta e você não anda na palavra, você vai ficar. Se ele não volta, mas você vai, você morre fisicamente, estando fora da palavra, você não vai para o paraíso. Você está entendendo? Forte, pastor, mas é a realidade. É a realidade. Falem o que quiser, critiquem você ou deixem de criticar. Abrace a salvação em Jesus e permaneça firme com Ele. Eu vou repetir: permaneça firme com Ele. Permaneça firme. Não seja só crente de fachada, não, por favor. Seja crente fiel. Eu não estou falando para aqueles que estão lutando, batalhando, querendo escapar, sair dos pecados. Não. Eu estou dizendo aqueles que querem viver de qualquer maneira. Não. Em nome de Jesus Cristo. Hoje se converta, hoje em nome de Jesus. Receba verdadeiramente o Senhor Jesus na sua vida. Deixa a palavra de Deus transformar você. Pode ter certeza, a sua melhor escolha é ficar com o Senhor Jesus. Pastor, não terminou a história do homem, quando o demônio sai do homem e volta, vê a casa vazia e arrumada. O que ele faz? Ele entra e traz 7 piores. Não, em nome de Jesus, os nossos corpos não são moradas de demônios, não. A nossa vida, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque você acha que você deve se encher do poder do Espírito Santo? Meu irmão, presta atenção nisso. Por que você acha que você tem que se encher do Espírito Santo? Para não sobrar lugar, brecha nenhuma para inimigo nenhum. Quem está entendendo isso? Um dia, Billy Graham, você deve conhecer Billy Graham, já dorme no Senhor, grande evangelista. O Billy Graham chegou numa igreja e estava um presbítero sendo julgado lá no presbitério porque tinha tomado vinho. Vamos discipliná-lo, tal. Mas vamos perguntar para Billy Graham: Billy Graham, o que você acha? Ele tomou vinho, é um presbítero. Disciplinamos ele. Billy Graham disse: desde que vocês disciplinem também aqueles que não se enchem do Espírito Santo, está tudo bem. Efésios.
mas deixe se encher pelo Espírito. São 2 mandamentos lá. São 2 informações lá: não se embriagar com vinho e se encher do Espírito Santo. Deixa eu falar, crente que não se enche do Espírito Santo precisa se encher do Espírito Santo. Eu confessei Jesus, eu sou de Jesus. Não se enche não, para você ver o que acontece. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó: encha-se do Espírito Santo. Eu não estava em casa. Amém. Então vamos pedir uma pizza aqui agora. Aí quem ficar vai receber. Um dia eu estava em casa e sentindo um cheiro forte na cozinha, esquisito. Passava, aí, cheiro esquisito. O que será que é? Achei que eram as gatinhas fazendo alguma coisa no armário da cozinha. Peguei a cadeira, o banco, e comecei a olhar. Não tinha nada. Ué, que esquisito. Olhava na geladeira, esquisito. Eu vou puxar essa geladeira aqui. Peguei aquela geladeira, a hora que eu puxei, meu irmão, sai um rato desse tamanho. Como assim? Comigo? Como assim? Com 2 gatas em casa? Um rato, se fosse desse tamanhozinho ainda, mas desse tamanho. Pastor, tá aumentando isso aí. A hora que eu vi, a hora que ele passou, já dei aquela sambada, né? Porque dá opa, deixa acontecer. Não sei porque vocês riram. Eu acho que eu repreendo todo o pagodinho. A hora que o rato saiu, ele entrou no fogão. A hora que ele entrou no fogão, rapaz, agora você vai ver. Peguei o cabo de vassoura e comecei a bater no fogão, fazendo barulho, pra ele sair. Se ele saísse, a hora sai para você ver, e batia, e aquele rato não saiu. Aí eu comecei a entender que barulho não faz ratos saírem. Não adianta, meu irmão. Não adianta, meu irmão. Eu já vi muita gente na igreja. Oh, glória! É para você que está dormindo mesmo. Aleluia! Não adianta ficar barulho não. O diabo não tem medo de barulho. Não tem medo de barulho. Como arrancar esse rato agora? Já sei que vou arrancar. Vou ligar o forno. E ele esquentando. O que faz aí de repente, sabe o que aconteceu? Faz ratos ir embora é fogo. Meu irmão, dá vontade de pegar a palavra e entra na sua cabeça, irmão. Fala para ele, ajuda eu pegar essa pelo amor. Fala para ele. Fogo. Crente precisa de fogo do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Por que você acha que tem tanta crítica
do falar em línguas. Criticam tanto falar em línguas. Por que criticam? E eu não disse aqui que quem está dando grito está vazio, não. Tem gente que está dando grito e está vazio, mas tem gente que está dando grito que está cheio. Mas tem que se encher. Coloca Efésios 5,17, fazendo um favor, irmão Tom. Domingo vocês não estavam aqui, nem Tom, nem Natan, nem Raquel, né? Tava com saudade, né? Aí, ó. Aí. Domingo tá aí, domingo agora. Se vocês faltarem domingo agora também, aí melhor 5 meses aí sentadinho. Verso 18, diz assim, verso 18: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Sejam cheios com o Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa não pode ter vergonha não de ser cheio do Espírito Santo, não. Tem que ser cheio. O texto diz como ser cheio. Verso 19 diz: falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso aqui é culto, isso aqui é igreja, ó. E cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Ser cheio do Espírito Santo. Precisa. Falo isso e encerro. Uma vez cheio, não é cheio para sempre. Temos que nos encher do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Se permanecermos cheios, os ratos vão embora, nem se aproximarão. Permaneçam cheios. Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Fica de pé. Feche teus olhos. Pai querido e amado, em